Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos estar dando início a um culto de ceia do Senhor, onde ficou para nós lembrar, da morte de Cristo, que foi por mim e por você, mas que hoje Ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E em forma de gratidão é que nós estamos aqui hoje para celebrar esse culto especial, aleluia, onde Deus deixou a memória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Em forma de gratidão é que nós temos que louvar, independente da circunstância, independente do que nós estivemos passando, mas o que devemos fazer é adorar o Senhor e ser grata a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai, nesta hora, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Deus, por mais uma vez, Pai, estar na tua presença, Senhor. Por mais um dia, Senhor, qual o Senhor tem me concedido, Pai, deixar na tua casa, Senhor, te adorando, Senhor, para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, para te agradecer, Pai amado, pelo imenso amor, Pai amado, qual o Senhor demonstrou, Senhor, naquela cruz do Calvário, Senhor, que foi por mim, Senhor, foi por cada irmão que se encontra aqui, Deus amado. Pai, queremos te agradecer nesta manhã, Senhor Deus, nesta manhã abençoada, a qual o Senhor nos proporcionou, Senhor, a qual o Senhor nos abençoou, Deus amado, Deus querido, a qual o Senhor nos deu mais uma chance, Pai amado, de poder enxergar as tuas maravilhas, Senhor, para poder enxergar o que o Senhor tem preparado, Senhor, para cada um dos teus filhos que se encontra aqui, Deus amado, para os teus filhos escolhidos, Espírito Santo do Senhor. Pai, queremos te agradecer, Pai, queremos render graças ao teu santo nome neste lugar, Senhor, queremos te exaltar, Espírito Santo do Senhor, queremos nos humilhar perante a tua presença, Pai amado, queremos nos encher do teu Espírito Santo, Deus amado, Deus querido, Pai, que possamos, Pai, a cada dia ser mais grata ao Senhor, que possamos reconhecer, Pai, que sem a tua presença nós não podemos ir a lugar nenhum, Deus amado, que possamos reconhecer, Pai, que o Senhor é nosso tudo, Pai amado, Pai querido, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, Pai amado, perdoa os nossos pecados, Espírito Santo do Senhor. Nos ensina, Pai, a cada dia andar em teus caminhos. Nos ensina, Pai, mais do Senhor todos os dias, Senhor Deus da glória. Espírito Santo do Senhor, vem nos abençoar, Pai amado, nesta manhã, Senhor Deus da glória, através do teu Espírito Santo, que possamos, Pai, nos encher da tua presença, Senhor. Que possamos estar, Senhor, com os nossos corações aquebrantados para sentir a tua presença, Pai, neste lugar, Pai, através, Pai, dos ministros de louvor, Deus amado, Deus querido, através da tua palavra, Senhor, através de uma oração, Deus amado, que possamos a cada dia nos doar para ti, Senhor Deus. Tira de nós, Senhor, todas as imperfeições, Pai amado e Pai querido. Nos ensina, Pai amado, a ser perfeito perante o Senhor, Deus amado, Deus querido. Pai, faz a tua vontade neste lugar. Vai tirando, Pai amado, todo o desânimo, Pai, do meio do teu povo, Senhor Deus. Vai tirando, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, Pai amado, toda a fadiga, Espírito Santo. Renova, Deus amado, as nossas forças, Pai amado. Segura nas nossas mãos, Senhor. Não permita que a gente venha olhar para trás, Senhor Deus da glória, mas que possamos, Pai amado, estar com os nossos olhos, Pai amado, fixado no Senhor, Pai amado, que possamos estar olhando sempre para o alto, Deus amado, Deus querido, que é do Senhor que vem a nossa força, a nossa fortaleza, Pai amado. O Senhor é nosso socorro bem presente na nossa angústia, Pai amado, Deus querido. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós não sentiremos falta, pois temos a tua presença conosco, Deus amado. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer nesta manhã, Senhor Deus. Fica com teu povo, Senhor. Fica com teus filhos, a qual se encontra aqui, Deus amado. Vai visitando, Senhor, o lar de cada um, Senhor, a cada família representada aqui, Senhor. Vai abençoando pelo poder que há no teu santo nome, Deus. Vai dando vitória, Senhor. Vai dando graça, Espírito Santo do Senhor. Vai dando alegria, a paz de espírito, qual nós precisamos, Senhor Deus da glória. Pai, é o que eu te peço,
peço, Senhor, nesta manhã, Senhor, e já quero te agradecer, Pai, porque eu sei que a tua presença está neste lugar, Senhor. O teu Espírito Santo está neste lugar, Pai amado e Pai querido, que viemos nos desempreender de tudo que nos impeça, Pai, de te adorar nesta manhã, Senhor. Que possamos estar com o nosso coração leve para te adorar, Senhor. Nossos olhos sensíveis, Pai, para ver, Pai, o teu Espírito Santo, Pai amado, com os nossos ouvidos aguçados, Senhor, para ouvir o teu falar nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, já quero te agradecer, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Heloísa estará com essa oportunidade de se expressar nesta manhã, e logo em seguida os ministros de louvor estarão com essa oportunidade. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu vou pedir aos pais, quem é papai, que fique de pé. Vou fazer uma homenagem a vocês. Então, quem é pai, se coloque de pé e ouça o que vou ler nessa manhã. Hoje, não celebramos apenas homens que receberam o nome de pai. Celebramos homens que entenderam que ser pai é muito mais do que gerar um filho. Ser pai é deixar marcas, é ensinar sem perceber que está ensinando. É saber que pequenos gestos podem se transformar em grandes lembranças na vida de um filho. Um filho pode esquecer muitos presentes que recebeu, mas dificilmente esquecerá o abraço do pai quando teve medo, a mão que o levantou quando caiu, a voz que o aconselhou quando não sabia qual caminho seguir. Pai é presença, é proteção, é direção, é amor que muitas vezes se manifesta em silêncio. Mas existe algo ainda maior. A Bíblia nos mostra que o pai, dentro de casa, possui uma responsabilidade que vai além de sustentar uma família. Ele também é chamado para ser referência espiritual. Não basta dizer ao filho, vá para a igreja. O filho precisa olhar para o pai e enxergar alguém que ora. Não basta dizer, tenha fé. O filho precisa testemunhar o pai, confiando em Deus, quando as circunstâncias dizem que não há saída. Não basta ensinar a Bíblia com palavras, é preciso vivê-la dentro de casa. Porque os filhos aprendem muito mais com aquilo que veem do que com aquilo que ouvem. Talvez algum pai pense hoje, eu não fui o pai perfeito. Mas, de fato, nenhum de vocês foram. Pais também erram, pais também se cansam, pais também têm medo, pais também choram escondidos, pais também carregam batalhas que os filhos nunca conheceram. Mas existe uma coisa linda na graça de Deus. O passado não precisa determinar o legado que você deixará. Enquanto houver vida, ainda existe a oportunidade de pedir perdão, ainda existe a oportunidade de abraçar, ainda existe a oportunidade de dizer eu te amo, ainda existe a oportunidade de se aproximar, ainda existe a oportunidade de voltar para Deus, de se voltar para Deus e conduzir a sua família para mais perto dele. Talvez o seu filho não precise de um pai que tenha todas as respostas, mas talvez ele precise apenas de um pai que possa dizer, filho, eu também não sei como resolver tudo, mas eu sei em que confio. E esse alguém é Deus. Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi apenas uma frase bonita, foi uma decisão. Porque uma casa precisa de alguém que diga, nessa família, Deus será o centro. Pai, talvez os seus filhos não tenham herdado de vocês grandes riquezas, mas você pode deixar algo muito maior, um legado de fé. Você pode deixar orações que continuarão ecoando quando você não estiver mais aqui. Pode deixar ensinamentos que os seus filhos levarão para os próprios filhos. Podem deixar um exemplo que atravessará gerações, porque o verdadeiro legado de um pai não está apenas naquilo que ele deixa para os filhos, mas principalmente naquilo que ele deixa dentro dos filhos. Hoje, queremos honrar os pais presentes, os pais que lutam, os pais que trabalham, os pais que cuidam, os pais que oram e aqueles que, mesmo enfrentando as suas próprias dores, continuam tentando ser melhores para os seus filhos.
mas também queremos lembrar que existe um Pai que nunca falha, um Pai que nunca abandona, um Pai que nunca dorme, um Pai que conhece cada lágrima, um Pai que permanece quando todos vão embora, que é o nosso Pai Celestial. E talvez a maior missão de um pai seja justamente essa: apontar os seus filhos para o Pai perfeito. Que os nossos filhos possam olhar para vocês e, através do amor de vocês, aprender um pouco sobre o amor de Deus. Que através dessa firmeza conheçam essa segurança. Através da correção de vocês, aprendam a sabedoria. Através disso, eles aprendam o perdão, compreendam a graça. E através dessa vida, possam dizer: meu pai me ensinou a amar a Deus. Nesse Dia dos Pais, a nossa oração é que Deus fortaleça cada pai, que cure os relacionamentos quebrados, que restaure os abraços que ficaram para depois, que dê sabedoria aos pais que não sabem mais o que fazer, que dê forças aos que estão cansados, que consolem os que sentem saudade de seus filhos e que levantem homens dispostos não apenas para ocupar o lugar de pai, mas para cumprir o chamado de Deus para serem pais. Porque um dia, talvez os seus filhos esqueçam o quanto você ganhou. Talvez esqueçam o carro que você teve. Talvez esqueçam da casa em que vocês moraram. Mas existe algo que dificilmente esquecerão: o homem que você foi dentro de casa. Por isso, pai, não se preocupe apenas em deixar uma herança para os seus filhos. Preocupem-se em deixar os seus filhos preparados para receber a herança da fé. Quando a sua jornada nessa terra terminar, que os seus filhos possam olhar para trás e dizer: o meu pai não foi perfeito, mas o meu pai me ensinou a conhecer o Deus perfeito. Esse é um legado que o tempo não apaga. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe, fortaleça e honre cada pai, e que cada lar seja um lugar onde o amor de Deus possa ser visto, vivido e transmitido de geração em geração. Então, feliz Dia dos Pais, hoje é o dia de vocês. Glória a Deus. Todos os pais, feliz Dia dos Pais, que Deus possa abençoá-los cada vez mais da sabedoria. Minha filha deixou a mensagem, quando eu corri para dar um abraço, ela saiu correndo de mim. Diga aí. Eita glória. Vamos louvar o Senhor. Consagrar nossas vidas ao Senhor. Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois a ti, Senhor, celebrarei a ti, ó Deus, cantarei as suas obras. As mãos foram criadas, essa é uma
e toda a glória seja dada ao Senhor. Nada melhor do que começarmos na manhã do domingo, primeiro dia da semana, celebrando, honrando a Deus com o nosso louvor. A honra, a glória, a força e o Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada somente ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda a exaltação. Estamos aqui nesta manhã para engrandecer, adorar a Ele. Então ofereçam como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Esta é a palavra do Senhor, diz que é o seu verdadeiro culto racional a Deus. Estamos aqui para oferecer o nosso culto. Se entregue nesta manhã, se esvazie de vocês mesmos e vamos junto com o Ministério de Louvor adorar ao Senhor. Dizer que Ele é santo, santo e santo para sempre. Aleluia. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu
Santo é o seja Senhor. Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Ele é vitorioso. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. 'Aleluia, 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 'Aleluia
Ele não muda. Nós que mudamos, mas Ele não muda nunca. Glória a Deus. Santa do Senhor Deus. Glória a Deus. Está nesse lugar. Nesse lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. O Teu toque coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu amor. Mas vale dia no centro do Teu reino que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e mas vale nossa fonte é o amor de Deus. E é por causa do amor dele que não fomos consumidos ainda. Por causa do amor dele que estamos aqui nesse lugar. A minha fonte é o Teu amor, minha
mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Possamos nos humilhar diante daquele o qual devemos nos humilhar, nos entregar, ter reverência ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. As palmas no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Convido a mais igreja a se colocar de pé. Vamos estar trazendo a palavra nesta manhã com a diácona Leisiane. Já trazendo a palavra para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E em seguida, o obreiro Júnior Abdo estará louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que o Senhor continue dando sabedoria para que vocês possam conduzir esse ministério na graça de Deus, conduzindo seus filhos ao caminho que Ele tem realmente ensinado. Vou deixar uma passagem muito conhecida que se encontra no primeiro livro dos Reis, a qual o Senhor tem falado ao meu coração esses dias. Deus, Ele sempre, parece que durante a semana, coloca uma mensagem em nosso coração, uma palavra, para que a gente venha entender o trabalhar dEle nas nossas vidas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41, vai dizer: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe sumiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então ele disse: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entrando o céu, que entretanto os céus se enegreceram como nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A Bíblia vai nos dizer, que logo após um dos maiores eventos, digo eu, do ministério de Elias, Deus agora usa Elias para profetizar uma chuva naquela região onde não chovia há pouco mais de 3 anos, há mais ou menos 3 anos. E de repente, logo após o evento realmente do Monte Carmelo, a Bíblia vai nos dizer que Elias manda que o seu servo olhasse para o lado da região do mar para ver a grande chuva que vinha. Porém, inicialmente, ele não conseguiu visualizar. E Elias fala para ele: olha, volta lá 7 vezes. E pela 7ª vez, quando ele olhou, ele viu uma nuvem que parecia do tamanho da mão de um homem. Não era da mão do homem, era a mão de um homem. Era uma pequena
nuvem realmente. E o que me chama a atenção, o Senhor tem colocado no meu coração durante essa semana, é que às vezes a gente realmente ignora os pequenos sinais. Às vezes o Senhor faz coisas e nos mostra as coisas que aos nossos olhos é muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Porém, nós esquecemos que é a mão do homem que trabalha ao nosso favor. Aquele servo, ele viu apenas uma pequena nuvem, mas Elias tinha a certeza que era o Senhor que trabalhava em prol daquele povo e em prol realmente daquela região. E o que eu quero dizer para nós é: não ignore os pequenos sinais. Deixe realmente para lá as pessoas que olham para o que o Senhor está fazendo na sua vida e acham que é muito pequeno. É nessas oportunidades que o Senhor traz grandes chuvas realmente para molhar a nossa terra e nos abençoar. Nós sabemos que o ministério de Davi, ele foi marcado por um pequeno sinal. A história que faz Davi ser reconhecido em toda a nação humana foi apenas um pequeno sinal, onde Davi foi levar comida para seus irmãos e saiu de lá sendo um homem que matou o gigante, um homem que enfrentou um gigante que todos temiam. Para aquele servo era apenas uma pequena nuvem, mas quando de repente ele olha, ele vê o céu enegrecido e vê uma grande, realmente sim, um grande sinal de que a tempestade, que uma grande chuva molharia aquela terra depois de um cenário de grande seca. Eu quero dizer para você que para você ou para quem está ao seu redor, às vezes é um pequeno sinal que aparece. O Senhor não vai se manifestar muitas das vezes com grandeza logo de imediato. Às vezes o Senhor vai fazer uma pequena coisa para ver onde está a sua fé, para ver onde está o seu coração, para ver como vocês têm realmente se posicionado mediante as pequenas coisas. Que o seu coração seja grato pelos pequenos sinais, que o seu coração realmente entenda que através dos pequenos sinais vindo da parte do nosso Deus, grandes coisas acontecem. Então realmente não se preocupe se a nuvem é do tamanho da mão de um homem ou do tamanho da mão do homem. Apenas se preocupe quem tem trazido essa nuvem sobre a sua vida. Apenas se preocupe de onde tem vindo esses pequenos sinais. Para muitos é poucos, igreja. E eu me lembro que quando nós compramos o carro lá em casa, uma pessoa olhou e falou bem assim: cadê o carro automático? Por que vocês não compraram um carro automático? Foi esse o carro que vocês compraram? Foi? Eu falei, esse realmente foi o que Deus nos abençoou. Foi através desse pequeno sinal que o Senhor abençoou a minha casa. E às vezes é um pequeno emprego, uma pequena oportunidade de emprego. Às vezes realmente é uma pequena providência aos olhos de muita gente, mas é a pequena nuvem que anunciará a grande realmente tempestade que virá sobre a sua vida. É um pequeno sinal que anunciará quão grande será a chuva de bênção que Deus transformará e derrubará sobre a sua vida. Então, se apegue aos pequenos sinais. É um pequeno sinal vindo da parte de Deus, tome posse. Não importa o tamanho do sinal, são as pequenas coisas que antecedem as grandes vitórias realmente sobrevinda sobre as nossas vidas. Amém? Aplaudam o Senhor nesta manhã. Aplaudam com força, com fé. E agradeça a Ele pelos pequenos sinais que Ele tem colocado diante dos seus olhos. Porque são esses sinais que anunciará a grande vitória que Ele tem para você. Amém? Sal da igreja capaz do Senhor, amém?
possamos entender que a cada dia nós precisamos diminuir na presença de Deus, para que Ele possa crescer e aparecer sobre as nossas vidas. Que o nosso falar, que o nosso andar, em tudo venha transparecer, Jesus. Que não somos nós quem fazemos, que não somos nós que podemos, mas que nós possamos aprender que a cada dia Jesus tem feito em nossas vidas. E muitas das vezes nós não conseguimos entender as pequenas coisas, mas eu quero te dizer que em tudo e por tudo Jesus está na nossa vida. E eu quero dizer que é por isso que você está aqui hoje. Eu quero te dizer que em tudo nós precisamos transparecer Jesus. Nas pequenas coisas nós precisamos acreditar que é cuidado de Deus para com a nossa vida. E eu quero te dizer que Deus ainda é na tua vida. Eu quero te dizer que Deus faz, porque Ele é. Ele sempre foi e Ele continua sendo sobre a tua vida. Eu quero que você saia daqui hoje acreditando que o propósito de Deus, aquilo que Deus te prometeu na tua vida ainda está de pé. E eu quero te dizer que vai se cumprir, independente do que esteja acontecendo hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai fazer, ou melhor, Deus já está fazendo. Só basta você acreditar e dizer que Ele cresça. Com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Deus, que Ele cresça, Deus diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Convido a amada igreja mais uma vez se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou uma das melhores partes, que é a palavra do Senhor, a qual será ministrada pelo pastor Tomás nesta manhã. E eu quero convidar assim a obreira Deise para estar orando pela vida do pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja fica intercedendo. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar? Maravilhoso, Santo e Eterno Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nessa manhã reunidos para louvarmos e engrandecermos o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações e ouvidos estejam atentos, ó Deus amado, à Tua palavra que será ministrada através do Teu servo nessa manhã, ó Pai. Que o Senhor o use, ó Deus, como o Senhor sempre tem usado, de forma sobrenatural. Que o Senhor o encha cada dia mais da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus. A Tua palavra diz que o apóstolo Paulo, ao ministrar, ele caía na graça do povo, Senhor. Que assim também venha a ser na vida do Teu servo, ó Deus. Que nós possamos fazer também como Davi, ó Deus, guardar a Tua palavra, escrevê-la na tábua dos nossos corações, ó Deus amado. E que possamos, ó Deus amado, tê-la como manual de conduta e fé para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor o use, não para falar aquilo, ó Deus, ao qual os nossos corações desejam nessa manhã, mas aquilo que necessitamos, porque o Senhor sabe o que realmente nós precisamos. O enche da Tua graça, da Tua misericórdia e usa o Teu servo uma vez mais, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Quero desde já agradecer a Deus, mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor. Louvar a Deus e bendizer o Teu santo nome em todos os momentos. E dizer, irmão, que sem Deus nós não somos nada. Estamos vivenciando os últimos momentos da igreja na terra. E é perceptível a todos
Por quê, pastor? Porque a gente vê que o amor de muitos estão se esfriando e é onde as pessoas já não estão tendo mais desejo de buscar a Deus. É porque as coisas do mundo têm sufocado as coisas que é do Espírito. Então, que possamos perseverar e continuar nessa fé, nessa força e nessa graça, buscando ao nosso Deus. Amém? Quero também já assim agradecer e parabenizar aos pais que aqui estão, né, por mais um ano, né, de Feliz Dia dos Pais. Nós sabemos como foi lido aqui pela nossa irmã Heloísa, o trabalho, o peso, a responsabilidade que tem o pai, né, de levar seu mantimento para a sua casa, conselhos, os exemplos para seus filhos, mas que possamos sempre louvar e agradecer a Deus que Deus tem nos dado força todos os dias para que possamos suportar, né, e vencer cada batalha que é nos dado. Também assim, louvar a Deus pela vida desses jovens aí, né, que fazem parte do Ministério de Louvor, né, que Deus continue abençoando a vida, porque são jovens que estão se dedicando cada dia à obra de Deus. Eu tenho uma total certeza que todos os pastores, né, queriam ter jovens disponíveis como vocês para fazer a obra de Deus e para louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Temos também como exemplo ali nosso irmão Quebinho. Eu tenho certeza que o pastor dele, né, deve ter um grande apreço pelo jovem que ele é e pela dedicação que ele tem. Né? Quebinho, ele nos ajuda aqui, mas todo domingo é o obreiro também que abre a igreja, está lá em casa cedo para poder pegar a chave, para poder vir ajeitar as coisas aqui dos instrumentos. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Né? Que Deus seja louvado para todos sempre. Né? Nosso irmão Luiz, nosso irmão Eliseu, Valtir, Deus abençoe. Valtir, esses dias está testando minha paciência. Esse jovem abençoado. Que Deus abençoe poderosamente, né, a vida desse jovem. É um menino muito bom, irmão Valtir. Esse dia a gente trabalhando lá, eu conversando com ele. Aí eu contei uma situação, aí ele falou bem assim: vai, uma vez trabalhando no Mardom, pastor, ele veio perguntar se eu usava droga. Eu disse, rapaz, pergunta da manhã para se você já estava bêbado, porque todo dia que eu chego você está com uma cara mesmo, parece que está bêbado. Aí ele: é sono, pastor. É sono? Eu disse: meu filho, né, você não está dormindo por quê? Você não tem despesas tantas para poder se preocupar tanto assim. Mas tem um aconselhado ele ali na vida também, diz: Valdir, aproveite, você é jovem, para aprender o que você tiver de aprender, estude, né? Porque uma coisa que você vai aprender nos seus estudos, ainda que você não consiga depois exercer, mas ninguém vai arrancar essa sabedoria sua. Então estude, meu irmão, enquanto ainda é tempo, faça curso que você puder fazer, para que mais na frente você venha se tornar uma pessoa totalmente independente, que saiba se virar, né, onde você chegar. Então que Deus abençoe a vida desse jovem aí. Também nossa irmã Heloísa, né? Continue sempre assim, viu, Heloísa? Deus tem se agradado de você. Nós temos também se agradado. Eu creio que seus pais têm um prazer imenso ter você também como filha. A Heloísa é uma menina, ela mandou mensagem: pastor, e a ceia? O senhor vai arrumar mais missionária cristiana? Se você souber arrumar, pode ficar à disposição. Ela: eu vou tentar lá mais mãe e Eliseu. Chegou aqui, estava aqui a benção. Eu de noite pensando no pão, ela ligou para a irmã Crea para poder mandar fazer o pão, tá vendo? Continue assim nessa disposição, porque o seu trabalho não é vão. Existem muitas pessoas boas ainda no mundo. Lá no curso esses dias, conheci uma jovem, não sei se ela é de Carmópolis, de Aguada, que eu não perguntei, mas ela é o mesmo estilo assim de Heloísa.
né? Aquela pessoa prestativa. E esse dia eu estou lá aguardando o carro, Leonardo, aqui, né? E sem noção de onde passava tudo, ela daqui a pouco veio. Ei, Senhor, vamos? Aí eu olhei, sabe que estava abrindo de cabelo branco, já me chamando de Senhor? Né? Mas Deus abençoe, irmão. E que possamos sempre orar para que Deus possa despertar essa juventude para buscar, irmão. Porque eu não tenho dúvida que essa é a última geração. Essa é a última geração. É a última geração onde a gente estamos vendo e a mocidade, muitos estão ficando dispersos, esquecendo do seu propósito, esquecendo de buscar a Deus. E a gente tem visto, a internet tem contaminado muito os jovens, a mocidade, as crianças. E é dito, né, pelos profissionais, pelas pessoas que estão procurando, está faltando muita mão de obra qualificada, que queiram estudar, que queiram aprender. Eu vi de um jovem de 14 anos atrás de emprego, um jovem bem eloquente na sua conversa para poder pedir. E o rapaz ficou emocionado com a história dele, entrou em contato com o advogado, uma arrumadinha para poder ver se conseguiria colocar ele para trabalhar. Ele, não, eu trabalho, estudo, né? Mas se você conseguir um emprego, né, eu trabalho, eu vejo se eu posso estudar à noite, eu posso trabalhar pela manhã ou pela tarde. E assim o rapaz foi lá e conseguiu, né? Colocou o jovem, ele está estudando, colocou ele para trabalhar lá e está fazendo um curso também, que a empresa do rapaz está pagando. Então, que possamos ver, irmão, porque essa geração de hoje, só Jesus. Estava trabalhando ali mais voltinha esses dias, de repente chegou um menino lá, irmão. O menino, eu acho que ele deve ter, acho que na faixa de uns 10, 12 anos por aí. E chegou lá gritando já, se que serve, se que serve. Aí eu, misericórdia, rapaz. Aí começou a fazer uma arruma de gesto lá e botava a mão assim, meu Jesus. Aí só vai ali ajudar o rapaz ali com aquelas cadeiras. Aí ele saiu, pensei que ele ia ajudar, saiu, foi gritando assim com a mão para trás. Ia para lá e voltava. E depois, se que serve aí. Ele beijou pro lado de lá e saiu de novo. Eu, meu Jesus, amado. Irmão, veja como é que está a situação hoje. Então que nós possamos, irmão, saber que essa é a última geração e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E continuamos sempre orando, firmes, constantes. Fácil não é, irmão, mas Jesus falou que só ia ser salvo aquele que perseverar até o fim. Abra sua Bíblia, o livro das Revelações, capítulo Revelações do apóstolo João, a ilha de Patmos, no livro das Revelações, é o livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Queria que você agora ficasse em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera mais um pouco. Todos encontraram, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Capítulo 20, verso de número 11. E depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, a qual o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo
o que está registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos também que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo que é a segunda morte. E aqueles também, cujo nome não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Pode tomar seu assento, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, é um texto a qual muitos também têm medo de ler. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele disse que não gostava de ler o livro de Apocalipse, porque era um livro muito cheio de coisas que deixava ele com medo. E ele disse que não gostava de ler o livro das Revelações. Então o livro das Revelações, do qual nosso irmão apóstolo João, ele escreve, é para falar o que brevemente iria acontecer. E o interessante é que quando João agora vai relatar o livro de Apocalipse, do capítulo 20, o qual nós lemos, falando sobre o trono branco, sobre o julgamento, a qual todos, grandes e pequenos, iriam passar. João, ele começa a relatar que ele viu um grande trono branco, e o que estava sentado nele. Quando João começa a relatar sobre isso, ele fala que o que estava sentado sobre ele fugiu dele, o céu e a terra. Imagina o tamanho que o nosso Deus é, que diante dele o céu, a terra desaparece. A gente ficamos mencionados, ficamos tão emocionados, agraciados em ver esse mundo tão enorme que é. E a Bíblia diz que o nosso Deus usa como um banquinho para descansar os seus pés. A gente ficamos emocionados quando chegamos em uma praia que vemos tanta areia, em um lugar que vemos tantas coisas. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele pega toda a areia do mar, da terra, na palma da sua mão, como a medida de um éfa. Veja o tamanho do nosso Deus que nós servimos. E vemos agora que a igreja há anos e anos vem pregando sobre a existência de Deus, vem falando sobre a grandeza que o nosso Deus tem, o poder imensurável dele, a grandeza, a misericórdia dele, e as pessoas não estão nem aí e não estão chegando. Quantos são aqueles que zombam de um cristão quando ele começa a pregar sobre Deus? Quantos são daqueles que zombam, aleluias, de um cristão quando eles estão anunciando as boas novas de Cristo? As pessoas saem de perto, não dão ouvido, pensam, eu estou chato de ouvir isso, eu estou cansado de estar ouvindo essas coisas. E as pessoas esquecem que o nosso Deus está no céu e está observando tudo. Há anos e anos, quantos cristãos que pregaram o Evangelho de Cristo foram também massacrados por anunciar as boas novas, por anunciar a mensagem da salvação. A história conta que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Quem é que já assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Se você não assistiu, tira um tempo para assistir, em preto e branco, mas pense que filme forte. É 6 horas de filme, se eu não me engano. Você assiste que você vai ver a história. Imagine agora uma pessoa que massacrou tantos judeus,
que negou também a existência de Deus. Pessoas que você tem pregado que não tem acreditado. Aqueles que morreram e blasfemaram do nosso Deus. Só que agora João, ele está falando que ele está diante de uma visão, está vendo um tribunal. Está vendo um trono branco, está vendo aquele que está sentado sobre ele. E ele começa a ver assim, ó, mortos, grandes e pequenos, estavam diante do tribunal. Porque naquele grande dia todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Hitler, Mussolini, Napoleão, Valdes, que negou a existência de Deus, terão todos que comparecer naquele grande dia diante do tribunal de Deus. E aqueles que aqui estão, irmão, neste dia de hoje, eu não sei se você já entrou, eu nunca entrei, peço a Deus que nunca venha poder entrar, mas quando as pessoas vão a um julgamento, se você for o réu, imagine o medo que dá estar diante de um juiz, se você sabe que é culpado por aquilo. Imagine que medo que vai dar um frio na barriga, dar um nervosismo, um tremor, aparecer diante do homem. Imagine naquele grande dia, as pessoas veem aquele trono imenso e um ser, aleluia, resplandecente de luz, assentado sobre ele. E parece que estou vendo pelos olhos da fé, aonde a Bíblia diz que agora foram trazidos e foram abertos os livros. Esses livros que fala é o livro que é das nossas obras. E também veio com ele um livro, a saber, o livro da vida. Então naquele grande dia, os livros que nós fizemos, as obras que serão abertos. E uma coisa que eu tenho a dizer, irmão, é que naquele tribunal, ninguém vai conseguir manipular advogado. Ninguém vai conseguir manipular juiz. Por quê, pastor? Porque esse juiz, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia. Não vai ter como você ver assim, olha, Senhor, naquele dia, você não tem como, já está escrito aqui, meu filho. Quando você foi fazer aquilo naquele dia, o anjo estava escrevendo toda a sua trajetória. Quando você naquele dia saiu de sua casa, disse que ia trabalhar e foi se prostituir, foi enganar a sua esposa, foi enganar o seu esposo, o anjo já estava escrevendo a sua história. O dia que você mentiu, o dia que você caluniou, o dia que você trapaceou, o dia que você levantou falsa calúnia, já estava tudo escrito, não tem como apagar. E todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Imagine que dia terrível vai ser esse para essas pessoas. Quando você não tem um peso da culpa, você chega, né, com a sua mente tranquila, porque você sabe que você não tem culpa nenhuma. Mas aqueles que sabem que foi culpado. Imagine as pessoas que negaram a existência naquele grande dia, ver aquele ser enorme. E ter que saber que existe um Deus no céu. Imagine que naquele grande dia do julgamento, as pessoas que estarão ali, irmão. Jesus, uma certa vez, estava falando com os discípulos, mandou eles pregar, e eles saíram para anunciar o evangelho, pregando, expulsando o demônio. E os discípulos voltaram e disseram: Senhor, nós estamos tão alegres. Aí ele, por quê? Porque em seu nome, né, os demônios têm nos sujeitado. Se Jesus fosse aquele líder soberbo, vai dizer: está vendo que coisa boa? Está vendo que coisa maravilhosa? Jesus não, Jesus repreende, ele pensa: epa, não se alegre pelos os demônios se sujeitar a vocês.
se alegre pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Aleluia. Irmão, naquele grande dia, o homem mais rico dessa terra, se não se arrepender, não vai poder comprar o tribunal. Ele não vai poder comprar a sua salvação. Ele não vai poder adquirir, irmão, as mansões celestiais. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele é incorruptível. É por isso que Paulo diz assim: olha, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é incorruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, para nós entrarmos diante do céu, diante do Senhor naquele dia, teremos que estar em um corpo de glória, teremos que estar com as nossas obras diante de Deus, sendo perfeita, boa e agradável. Então agradeça a Deus, louve a Deus para que o seu nome seja achado naquele grande dia, escrito no livro da vida. Por quê, pastor? Porque, irmão, quanto de pessoas que estão somente ocupando um espaço aqui nessa terra, achando que levantou a mão a Deus e está fazendo a obra de Deus, mas ele trapaceia por trás, não é nada daquilo que as pessoas estão vendo. Naquele grande dia, quando for aberto o livro, ele não vai encontrar o seu nome no livro da vida. Mas, Senhor, em seu nome eu preguei, profetizei, falei línguas estranhas, curei. Afastai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, naquele grande dia, todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Imagine que a Bíblia diz que o mar, o inferno e a morte tiveram que dar os mortos que nele havia. Imagine aquela pessoa que morreu, ter que agora retornar e estar diante do tribunal de Deus. Mas Senhor, eu não sabia, me perdoa. Não há mais perdão aqui. O perdão é só quando você estiver lá na terra. Não teve mais, acabou. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o seu juízo. Então aproveite, irmão, para nós se consertarmos aqui agora. Aproveita para nós endireitarmos a nossa vereda aqui agora. Aproveita para nós sermos umas pessoas melhores, crentes melhores aqui agora. Aproveita que nós estávamos mentindo, parar de mentir aqui agora. Aproveita que estávamos trapaceando, parar de trapacear agora. Se estávamos caluniando, parar de caluniar agora. Se estávamos fofocando, parar de fofocar agora. Por quê, pastor? Porque daqui para frente as coisas estão estreitando. Estamos entrando, aleluia, na reta final, aonde a igreja está passando por grandes coisas, passando pelo esfriamento espiritual, para começar a ser peneirado os crentes. Aqueles que suportaram agora, aleluia, é aqueles que vai ser salvo. Aqueles que desistir da sua caminhada não vai ser salvo, vai perder a sua salvação. E naquele grande dia ainda terão que aparecer também diante do tribunal de Deus, para ser julgado as suas obras. Imagine naquele grande dia, irmão, aquele chegando lá. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te servia em espírito e em verdade. Parece que vejo Deus bem assim: lê aí o livro aí da vida desse rapaz ou dessa mulher. Aí você ia para a igreja, mas me louvava somente com a boca, mas o coração estava distante de mim. Você era aquele crente perfeito, aquela crente perfeita somente na igreja. Mas na rua onde você morava, até Satanás nem passava lá que tinha medo de você. Sabe por quê, irmão? Porque a gente somos as pessoas que estamos aqui anunciando Cristo. E muitas das vezes a gente
como cristão, não precisa o demônio chegar na vida da pessoa. A pessoa que diz ser cristão é que inferniza a vida do seu próximo. Uma certa vez eu estava trabalhando, fui falar de um amor de Deus com um rapaz. Ele me disse bem assim: rapaz, aí, eu acho tão bonito servir a Deus, mas eu, para ir para a igreja, passei igual fulano de tal que disse que é crente, aquele ali nunca nem foi crente. Isso, irmão, como nós cristãos nos machuca. Você fica até sem ação, porque você tenta contornar a situação, mas a pessoa sempre vai colocar uma coisa. Se eu não me engano, acho que foi Leise, uma certa vez convidou uma amiga também do trabalho dela, a menina foi, quando botou o pé na igreja, chegou lá, quem estava no púlpito pregando era uma abençoada, a menina voltou e disse: Leise, nunca mais me convide para ir na sua igreja. Ela, porque aquela mulher lá que você estava lá é minha vizinha. Então, irmão, a gente começa a observar que a Bíblia diz que nós estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Então, que nós possamos ser a verdadeira luz que Jesus falou que seríamos. Que possamos ser o sal da terra que não vai ser pisado pelos homens, mas sim o sal que vai dar sabor na vida das pessoas. O sal que vai realçar o sabor do alimento que as pessoas estão comendo. O sal que vai realçar o sabor da palavra de Deus que as pessoas estão ouvindo. Porque sempre tem alguém nos observando. Esses dias eu estava lá fazendo um trabalho ali na rua. Aí fui na casa da loja da nossa irmã Lene e passou um rapaz. Ele é da Testemunha de Jeová. É porque ele saiu aí. Ele disse bem assim: rapaz, eu sou seu fã, viu? Eu disse: meu fã sou. Eu admiro o seu jeito de você como uma pessoa jovem, sendo pastor. E pela sua luta que eu vejo você para lá e para cá todo dia correndo atrás do seu pão. Você está fazendo o que Paulo disse para não ser pesado aos irmãos. Então veja que tem sempre alguém nos observando. E para você ouvir, irmão, de um TJ, veja que a pessoa está sempre nos olhando, está sempre nos vendo. Então que adianta, irmão, a gente viver uma vida aqui de engano? Enganando a quem? Enganando a nós mesmos. Porque naquele grande dia teremos diante do tribunal de Deus e vamos ser o quê? Afastado para o lago de fogo, se nós não se arrependemos enquanto ainda há tempo. Então é momento da gente começar a endireitar as nossas veredas, porque Deus está sentado no seu alto e sublime trono. E é vez que todos estavam de pé diante de Deus. Imagine, irmão, aqui não relata quanto tempo vai durar esse julgamento, mas todos terão que ficar em pé diante de Deus. A gente vem para a igreja uma hora e diz: irmão, fica aí de pé para louvar, o irmão não levanta. Aí quando levanta dá uma agonia, daqui a pouco senta. Mas na época de Neemias, de Esdras, quando o livro da lei era começado a ser lida, a leitura oficial, se durasse 3 horas, era o povo todo em pé 3 horas ali. Sabe por quê, irmão? Quando a gente manda fazer isso, é porque você tem que prestar um culto a Deus. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Irmão, olha para o seu irmão do lado aí, diga que Jesus ama ele, a pessoa está do lado e nem olha. Você não veio participar do culto? Você não veio contribuir para o culto? Irmão, louve e agradeça a Deus. Louve e adore ao Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque naquele grande dia teremos todos que comparecer diante do tribunal de Deus.
E o que será de nós naquele grande dia? Será que seremos aprovados? Será que vamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida? Veja que ele menciona que foi pego, estava em pé diante do trono e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que era o livro da vida. O que é que vai estar escrito nos livros que forem abertos a seu respeito naquele grande dia? Porque através desses outros livros que foram abertos, é que vai dizer se você vai estar com o seu nome escrito ou não no livro da vida. E possamos amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que possamos a cada dia, irmão, sempre colocar Deus como o centro da prioridade sobre as nossas vidas. Porque sem Deus nós não somos nada. Porque, irmão, tudo que acontece é pela graça e misericórdia de Deus. Queira somente andar com pessoas, irmão, que torcem pelo seu bem e torça também, esperando pela sua salvação. É aquele que te lama e chama, que te ei, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus. Não tem essa pessoa como chato. Não tem essa pessoa como Joel, porque ela está preocupada, ele está preocupado com algo melhor que você tem, que é a sua salvação. Amigos que não vibram pela sua conquista, não é amigo seu. Amigos que se alegram com a sua queda, isso é amigo. Veja que ele falou aqui a questão do carro quando comprou, porque as pessoas são assim. Ah, se fosse eu tinha comprado esse, tinha comprado aquele. A pessoa comprou o que deu, irmão. Comprou o que estava no alcance, e a pessoa deve se alegrar com a vitória do seu próximo. Mas tem pessoas que não, vai colocar sempre um obstáculo. Se você comprasse um carrão, ele pensava, comprou para se aparecer. Aí porque comprou um carrinho, comprou, por que não comprou o outro? Sempre vai existir pessoas assim. Eu sempre venho comentando aqui, irmão, e retorno a repetir. Comece a analisar os graus das pessoas que estão à sua volta, para saber quem realmente são os seus amigos. Realmente quem são aqueles que estão torcendo pela sua vitória, pela sua conquista. Olha, fulano arrumou emprego, tá? Mais emprego de ajudante. Ah, fulano, tá, irmão, como foi dito aqui, o pequeno de Deus é o que Deus tem provido, que vai se tornar grande sobre a sua vida. Se alegre, irmão. Se alegre com a vitória do seu irmão. Ontem à noite eu recebi uma notícia e eu já decreto, irmão, a vitória. E eu fui dormir tão feliz de saber que a irmã vai conseguir conquistar esse bem. E me acordei hoje, fui lá na feira comprando e pensando, irmão, alegre com a vitória que a gente sabe quantas pessoas tenham beijado. Então alegre-se, irmão, com a vitória das pessoas que estão à sua volta, daqueles que até trabalham com você também. Sabe por quê? Porque tem um Deus que está no céu, velando pelas nossas vidas, velando pelas nossas almas. E naquele grande dia, diante do tribunal de Deus, ô fulana, você vai, passa daí dentro aqui para esse lado de cá, vai descer para o lago de fogo e diz, mas Senhor, eu tanto que fiz, mas a soberba e a inveja estava no seu coração. Você esqueceu de passear lá para o Deuteronômio 8. Então não deixe, irmão, que essas raízes do mal venham entrar no seu coração, venham atingir a sua mente. Não queira se tornar pessoas maus como essas pessoas. Não queira maldizer aqueles que te maldizem. Não queira ver a queda das pessoas, aqueles que puderam ver a sua queda.
sempre esteja focado que Deus está no controle de tudo. Eu te convido a você se colocar de pé nesta manhã. Quero convidar o Ministério do Louvor para aqui. E naquele grande dia, irmão, depois desse tribunal, nós iremos participar de um grande banquete. Iremos participar de uma grande ceia. Vai imaginando já na sua mente aí você assentado naquela mesa aí, do lado de Elias, de Pedro, Tiago, de João, sendo servido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ouvir a voz dele: vinde bendito do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Os irmãos que vai cear, podem fazer a fila já aqui, irmão. Entrai e possuir por herança a cidade que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Vai ser naquele grande dia aonde seremos apresentados diante de toda a igreja dos altos céus. Iremos participar do grande banquete, a noiva do Cordeiro da grande ceia. Porque aqui estamos ceando para termos força para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E naquele grande dia vai ser a última ceia que iremos participar. Para ouvir de Jesus bem assim: participai comigo. Como eu disse naquele dia aos discípulos que não iria tomar desse vinho, não iria comer desse pão até que fosse o último dia na casa do meu Pai. Isso é para que vocês saibam que vocês foram fiéis. Mesmo diante da dificuldade, das lutas, das adversidades, das tribulações, das angústias, das injúrias, das calúnias, vocês permaneceram firme, fiel e constante. Então participa agora da última ceia comigo. Pega o pão, pega o vinho, pega o cálice e vamos participar, porque depois daqui vamos entrar pelas ruas de ouro, de cristal, e iremos passar 1000 anos agora com o meu Pai, aleluia. Aqui não vai haver morte, aqui não vai haver choro, aqui não vai haver dor. Aqui você vai ouvir os anjos todo dia e a igreja gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh Senhor, aí está o pão, Senhor, aí está o vinho, ó Pai, que já passa a não ser mais agora um pão comum, nem um vinho comum, é o teu sangue, é o teu corpo, que foi repartido por nós, não da tua igreja, Senhor. Irá ser participante nesta manhã, para ter força, para anunciar a tua morte, até que o Senhor venha, meu Pai. Ajuda teus filhos e as tuas filhas, para que eles possam ter essa força, esse vigor e essa coragem, de não negar o seu nome em nenhum momento da sua vida. E nesse momento todos possam pegar o pão e o cálice em nome de Jesus. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Salvação encheu seu coração e ele nem hesitou.
obedecer o plano que Deus escreveu. Enquanto a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, Ele transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Pra salvar, o pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem restaurou. No palco do amor, procura do Senhor a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Todos nesse momento, pegue o corpo do Senhor, o sangue, e façam isso como disse Ele. Façam isso em memória de mim, para anunciar a minha morte até que eu venha. Todos possam ceiar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Minhas lamparinas estão acesas.
meus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Eu já
palmas louvam e glorificam o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Irmãos, depois que vocês que quiserem contribuir com a casa de Deus, e já no final você pode colocar, pega a oferta aqui, bota aqui, por favor, nessa banquinha. Deixa a banquinha aqui no meio para os irmãos que quiserem contribuir aí com as suas ofertas, com os seus dízimos, possam contribuir aí no final do culto. Você pode deixar aí, e deixa Deus estar te honrando, te abençoando. E é sempre um contribuinte para a obra de Deus. Pode botar aí. Para a obra de Deus, amém? Vamos estar encerrando, Aí você chega aqui, já traz depois da contribuição, eu vou estar orando também, louvando a Deus, apresentando a sua vida, a sua casa, toda a sua família, para que Deus possa dar uma semana de bênção, de vitória, como Ele já tem lhe dado, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por este culto abençoado, Senhor, de doutrina, por de ceia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, porque nesse domingo, Senhor, viemos aqui ceiar e anunciar a Tua morte, que o Senhor venha. Abençoa, Pai amado, os Teus filhos que irão contribuir para a Tua casa, para o crescimento da Tua obra. Abençoa também aqueles que não podem, ó Pai, assim contribuir, meu Deus amado, o Senhor sabe o momento. Mas abre as portas, ó Pai, para Teus filhos, para Tuas filhas, para que eles possam também, Senhor amado, assim estar contribuindo, meu Deus, para dia mais para o crescimento desta Tua obra, em nome de Jesus. Abençoa a todos, não só hoje, mas para todos sempre, com toda sorte de bênção, Senhor. Despede o Teu povo em paz para Teus lares, para a Tua casa, levando-os, ó Pai amado, em segurança, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolação em comunhão do Espírito Santo com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, todos dizem... As palmas louvam e glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimenta aí, seu